comunhão. Eu disse a palavra comunhão. Isso. Então, Jesus chama para si os seus 12 discípulos. Os irmãos sabem que existiam muito mais discípulos do que isso. Mas aqueles 12 eram selecionados, né? E aqueles 12 tinham um tratamento específico que Jesus estava dando, porque a preparação deles estava mais avançada, né? Então, Jesus chama eles para si. Então, o primeiro ponto que eu preciso que os irmãos analisem nesta noite é que, para fazer parte desse projeto de Deus, é necessário que você busque ter a comunhão com Jesus. Amém? Amém. No capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus está orando e primeiro ele ora por si mesmo. E em seguida ele vai orar pelos discípulos. Quais discípulos, não nomes, mas quais discípulos de situação que Jesus está orando? Pelos discípulos que se propuseram a participar do projeto de Deus iniciado com Jesus. E naquele texto de João, lá no capítulo 17, Jesus está orando e Jesus incrivelmente vai dizer uma frase dele na sua oração, que ele pede para Deus para não tirar os discípulos desse mundo, que é um pedido dos discípulos. Então ele não iria tirar, ele pediu para Deus para que não tirasse os discípulos desse mundo, mas que desse graça para eles, desse força, coragem, visão, entendimento, compreensão, sabedoria, inteligência, criatividade, iniciativa para poder atuar nesse mundo. Por quê? Com todos esses termos que eu falei, é pouco diante da organização do mal, diante da organização satânica. Então Jesus ora ao Pai e fala: Pai, eu peço que o Senhor não tire do mundo, mas na luta, na batalha que ele ou ela está travando, para o Senhor dê graça para ele, para que ele possa sair vitorioso. Mas eu preciso abrir um parênteses nessa noite e dizer para você: como é que você sai vitorioso se muitas vezes você e eu estamos enfermos? A enfermidade está limitando eu, a enfermidade está limitando você. Como é que eu vou? É lógico que a gente vai, ordenar direitinho, selecionar, organizar direitinho os tipos de enfermidade. Então, vocês não sabem, por exemplo, eu já volto já para o João, tem enfermidades que elas são ocasionadas pela idade. Então, a nossa formação física, já contempla que lá na frente, existe uma grande possibilidade de ter algumas enfermidades. Então, eu chegando lá, eu já sempre como exemplo, eu chegando lá, puxa vida, eu não sabia, na idade que eu estou, aconteceu esse tipo de enfermidade comigo. Me ajuda a me lembrar. Então, existe uma grande probabilidade, falado pelos médicos, falado nos centros de saúde, em todo lugar, pessoal na internet, enfim. Mas tem outras enfermidades que são fora dessa linha, que acontecem muito antes e por muitas outras circunstâncias. Por exemplo, aos 33 anos de idade, eu tive uma angina peitoral. Quem sabe que a angina peitoral, apenas você faz assim com a mão. Angina peitoral. Isso. Angina peitoral, a grosso modo falando, é o equivalente a um estágio antes de um infarto. E o infarto, aí a fila do modo falando, o infarto, é a doença mais nata aqui no Brasil e também no mundo. Quem pesquisa, dá uma olhadinha, sabe o que é isso. Então os cuidados são redobrados nessas faixas. Mas lá na minha idade que eu falei para vocês, qual foi a idade que eu falei? 40. Não. Foi a idade que eu falei que eu tinha quando eu tive angina peitoral? 33 anos. Então, disseram para mim lá, era comum com aquela faixa de idade. Aí o médico, quando eu dei entrada lá no segundo hospital, passei do primeiro, no segundo, o médico fez, já tem de Jesus, irmão, tem de Jesus. Glória a Deus por isso. Na misericórdia de Deus. Aí o médico fez 3 perguntas básicas. O senhor fuma? Não. O senhor bebe?
Não. Falou uma outra pergunta lá, que eu não lembro agora, mas era um príncipe. Ele falou assim, foi da idade. Qual é a idade? Tantos anos. Então, esses três fatores disseram para mim, esses três fatores, se as respostas fossem ao contrário, a sua chance de não estar mais aqui, não estivesse mais aqui, é muito grande. Né? Significando dizer o seguinte, nós estamos tratando de enfermidades, né? De libertação nesta noite, então é importante que os irmãos, né, que servem a Deus, que oram a Deus, estão sempre orando aí pelas pessoas enfermas, entendam que tem situações. Por exemplo, eu não era fumante. Eu fumei durante 5 anos na minha vida, né? Dos 15 aos 20, só. Aceitei Jesus por 21 anos, pela misericórdia de Deus, né? Então, essa enfermidade não me alcançou lá 13 anos, 12 anos depois, não me alcançou. Essa enfermidade no formato de a divina de Cristo, não me alcançou. Então,